Olá pessoal, aqui é o João Vitor e no vídeo de hoje resolveremos uma questão de Química do Enem 2018 que trata de átomos e elementos. Então vamos para a leitura do enunciado. Alguns materiais sólidos são compostos por átomos que interagem entre si formando ligações que podem ser covalentes, iônicas ou metálicas. A figura apresenta a energia potencial de ligação em função da distância interatômica em um sólido cristalino. Analisando essa figura, observa-se que, na temperatura de 0 Kelvin, a distância de equilíbrio da ligação entre os átomos, R0, corresponde ao valor mínimo de energia potencial. Acima dessa temperatura, a energia térmica fornecida aos átomos aumenta sua energia cinética e faz com que eles oscilem em torno de uma posição de equilíbrio média, círculos cheios, que é diferente para cada temperatura. A distância de ligação pode variar sobre toda a extensão das linhas horizontais identificadas com o valor da temperatura de T1 a T4, temperaturas crescentes. O deslocamento observado na distância média revela o fenômeno da... Então, esse diagrama aí, ele está te mostrando o seguinte, ele está te mostrando que à medida que eu aumento a temperatura a partir do 0 Kelvin, eu mudo a distância média entre dois átomos numa ligação química. Então, por exemplo, para temperaturas mais baixas, essa distância média está mais baixa, e à medida que eu vou aumentando a temperatura, essa distância R entre esses átomos numa ligação vai mudando, vai aumentando essa distância. Então, esse gráfico está mostrando exatamente isso daí. Ele está mostrando que à medida que eu estou aumentando a temperatura, a distância média entre os átomos está aumentando. Então, a tendência é que esses átomos fiquem um pouco mais longes um do outro, na média. Tá, e esse fenômeno de espaçamento, de aumento da distância entre dois átomos, que fenômeno é esse? Então, nas opções, a gente tem ionização, dilatação, dissociação, quebra de ligações covalentes e formação de ligações metálicas. O que são cada uma dessas coisas? Vamos entender o que significa cada uma dessas coisas que aparecem nas opções aí. Ionização é o ato de ionizar, ou seja, de retirar elétrons de um átomo. Nesse caso aqui, a gente está falando de um aumento na distância entre dois átomos. Não é de retirar elétrons, então não tem nada a ver. Não pode se tratar de uma ionização. O que é dilatação? Dilatação é o aumento do volume da área ou do comprimento de alguma coisa, o aumento de tamanho em função de um aumento de temperatura. Isso é dilatação e é exatamente isso que está sendo mostrado aqui. Eu estou vendo que à medida que a temperatura aumenta, a distância média entre os átomos de um material aumenta. Se a distância entre os átomos está aumentando, a distância média entre os átomos está aumentando, o tamanho do objeto em si vai aumentar, porque essa distância vai aumentar para todos os átomos entre si. Imagina, por exemplo, um fio metálico. Você tem um fio metálico, ele é feito de átomos, que estão a uma certa temperatura. Se você aumenta a temperatura, isso faz com que aumente-se a distância média entre os átomos. Isso, consequentemente, vai fazer com que ele aumente também de comprimento. E aí acontece a dilatação, e isso acontece devido a um aumento de temperatura, que é o fenômeno da dilatação. Então, essa é a nossa alternativa, a alternativa B, dilatação. Vamos entender as outras. Dissociação é a separação de íons. Então, você tem íons, por exemplo, de uma ligação iônica NaOH, por exemplo, e aí você dissolvendo em água, esses íons vão se dissociar em Na+, e OH-. Isso é uma dissociação. Não é nada do que está falando aqui, porque aqui está falando no aumento na distância em função de temperatura. Não tem nada a ver. Quebra de ligações covalentes. Uma quebra de uma ligação covalente significa o afastamento entre átomos. Imagina que você tem uma ligação covalente OH. Se você quebra essa ligação aqui, você obviamente vai estar afastando esses dois átomos entre si. Beleza. Só que uma quebra de ligação covalente não acontece em função
de um aumento de temperatura, igual está acontecendo aqui. Acontece por uma reação química. Então, essa quebra de ligação covalente pode até acontecer num grau assim muito superior do que está sendo mostrado aqui. E por outros motivos, não por aquecimento. Então, não pode ser quebra de ligação covalente, muito menos formação de ligação metálica, porque aqui a gente está falando de um afastamento entre átomos. E formação de uma ligação não tem nada a ver com afastamento. Então, a resposta correta é dilatação, que é esse aumento do tamanho em função da temperatura. Esse aumento do tamanho é uma consequência do aumento da distância média entre os átomos. Então, essa é uma questão aí de química com um pouco de física também, que fala de dilatação, do Enem 2018, e é assim que se faz essa questão.